Pronto, posso iniciar? Então, boa noite a todos. É com grande prazer que abro a mesa 2, intitulada Sujeição Criminal, Facções e Violência, né, que é nesse Seminário Internacional Violência e Democracia, que comemora os 20 anos, né, do NECVU, um grande irmão, aliado, companheiro do nosso querido Leve, né, aqui da Universidade Federal do Ceará. As pessoas todas, né, não só o Michel, né, que é um grande amigo, um grande companheiro, não só de trabalhos acadêmicos, mas também até mesmo de mesa de bar, né? Vocês sabem, né, o lado boêmio e bonito, né, que o Michel tem. Então, nós conseguimos construir uma relação muito interessante, todo esse grupo, né, que trabalha essa temática de violência, conflitos sociais, né, que é um grupo que teve muito esse início a partir de alguns laboratórios, núcleos de pesquisa, né, que espalhado por esse Brasil, o NEF de São Paulo, né, que daí de vocês que está comemorando, né, esse aniversário, o grupo do Rio Grande do Sul, com o José Vicente, o grupo da Estela Grossi, em Brasília, né? Então, de certa forma, é uma grande satisfação que nós participamos dessa mesa. Tá? Essa mesa ela tem 4 participantes, né? O primeiro participante é o César Pinheiro Teixeira, em seguida a Carolina Grilo, né? Em seguida o professor José Cláudio Souza Alves e, por último, Davi Maciel de Melo Neto. Né? E vai ter como debatedor o Gabriel Feltrão. Tá? Então, a mesa é constituída dessas 5 pessoas e os 4 expositores, como também até o comentador, né, vão ter direito a 15 minutos. Segundo a orientação que eu recebi, nós temos que ser bastante rígidos para que a gente possa deixar um espaço para um debate. Tá? Então, esse tema, né, de sujeição criminal, que é uma grande categoria que o professor Michel tem desenvolvido e vários trabalhos de orientandos dele, né, de pesquisadores que fazem já o pós-doutorado com o Michel, desenvolveram e entra essa discussão de facções, que é um tema super, super atual, e a temática mais geral, que passa a ser violência. Então, nós vamos passar logo de imediato a palavra para o César Pinheiro Teixeira, que ele é doutor em Sociologia, né, pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia do EFIX, e é professor associado do NECVU. Então, César, você tem direito a 15 minutos. Tá? E muito obrigado pela sua participação. Perfeito, obrigado, César. Boa noite aos demais colegas na mesa também, Carolina, Zé Cláudio, Davi, Gabriel. É uma alegria poder dividir essa mesa aqui virtual com vocês. Também quero dar boa noite a todo mundo que está assistindo. E também quero agradecer muito ao convite para participar dessa mesa, né? O NECVU é minha casa há 13 anos, desde que eu cheguei ao IFIX para fazer o mestrado com o Michel. De lá para cá, eu tive o privilégio de conviver com tanta gente boa, competente, criativa. Aprendi muito com os colegas, fiz muitos amigos que certamente eu vou levar para a vida inteira. Então, só tenho a agradecer por ter feito parte aí parte importante da minha formação foi nesse ambiente acadêmico e intelectual tão potente. Enfim, posso fazer parte disso até hoje, na verdade. Sou muito agradecido por isso. Falar sobre sujeição criminal, para mim, é sempre um prazer, mas também é muito complicado fazer isso em 15 minutos, ainda mais no contexto de comemoração dos 20 anos do núcleo. Porque a minha relação com esse conceito, na verdade, marca a minha trajetória toda, desde que eu me tornei aluno do Michel em 2007. E de lá para cá eu pude explorar bastante esse conceito e a partir de uma diversidade considerável de pesquisas empíricas, né? Fiz pesquisas sobre conversão de traficantes ao pentecostalismo, também sobre polícia, fiz pesquisas sobre projetos seculares, né, de ressocialização, sobre os chamados centros de recuperação evangélicos e, mais recentemente, sobre as prisões, né? Mas, além disso, durante esse período, também pude dialogar muito com os colegas do SEVES, né, o grupo de pesquisa liderado pelo nosso querido e saudoso Machado, homenageado ontem.
a forma como eu mobilizei o conceito de sujeição criminal do Michel, então, é atravessada por duas coisas, né? Por essa diversidade empírica com a qual eu travei contato durante todos esses anos como pesquisador no NECVU, e que, além do crime, aí envolve religião, projetos sociais também. E a forma como eu mobilizo a ideia de sujeição criminal também é um pouco influenciada pelo Machado, pela perspectiva do Machado. E é um pouco sobre isso que eu queria falar aqui hoje com vocês, sobre como eu articulo, na verdade, alguns aspectos do trabalho do Michel e do trabalho do Machado a partir dessa minha inserção numa certa diversidade empírica. E aí eu vou começar falando um pouco do Machado e vou terminar a fala trazendo mais substantivamente a ideia do Michel e a discussão sobre sujeição criminal. E como é que eu me aproprio disso. Então, vamos lá. O Machado argumentava que tem uma interpretação dominante da violência urbana que toma a violência urbana como efeito de algo que deu errado, né? Essa ideia mais geral de que a violência urbana teria a ver, então, com uma falta de controle do Estado, com ausência do Estado, com impunidade, com problemas de instituições que não teriam se modernizado completamente. Então, Machado afasta a análise dele desse tipo de enquadramento, que toma a violência urbana como efeito, e passa a defender a ideia de que a violência urbana é, na verdade, algo como uma forma de organização da vida urbana. E aí, nos seus artigos mais recentes, né, pensando de 2010 para cá, ele se referia à violência urbana, às vezes, como uma gramática, né, a gramática da violência urbana, e às vezes como uma linguagem, né? Linguagem da violência urbana, o que seria pensado por ele em contraposição à linguagem dos direitos. Então, de maneira para o Machado, o que há é uma gramática da violência urbana, né? O que há é um conjunto de práticas mais ou menos organizadas que constituem ali a vida cotidiana. E a violência urbana, na verdade, então, é uma forma de organização da vida urbana que toma como referência uma série de práticas violentas, né? Mas não qualquer prática, não qualquer violência, né? O fundamento sociológico da gramática da violência urbana seria um tipo muito específico de violência, que teria a ver com o desenvolvimento do individualismo moderno. O Machado argumenta que a criminalidade violenta comum, e aí ele está pensando em traficantes e em algumas outras práticas criminais que se desenvolvem em continuidade com esse narcotráfico varejista de áreas pobres, né? Essa criminalidade violenta comum teria desenvolvido um tipo de sociabilidade muito específica que expressaria uma forma de vida, né? Completamente distinta, na qual as... Vou dizer, o que foi que houve, César? O César caiu. Tá, olha, o problema das pessoas estão acompanhando, né, pelo YouTube, né, nós tivemos um pequeno problema aí com o César Teixeira, tá? Nós vamos passar para a Carolina Cristóf Grilo, né, que seria a segunda expositora. Ela termina e, em seguida, a gente vê se o César já conseguiu recuperar, tá bom? Então, agora, nós teríamos a Carolina Cristóf Grilo, né, que é professora, colaboradora e pesquisadora de pós-doutorado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal Fluminense. Ela é coordenadora de pesquisa do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, né, e é pesquisadora associada do NECVU. Carolina, é com muito prazer que nós contamos com você nessa mesa, né? Você estudiosa. O César voltou. O César voltou. Voltou? Então? Voltou. Sempre, então, sempre é o tempo exato. Isso aconteceu 2 vezes comigo já. O tempo da pessoa cair e voltar é da gente tomar essa decisão e depois voltar para ele. Então, pronto. César, então, pronto. Você, continue com a palavra, por favor. César Teixeira, pode retomar a palavra. Ele voltou, mas está mudo, César. Eita, como faremos? Não, tira o fone, usa o coisa do computador. Não faz isso, Carol. Vai você, depois o César fecha. Ele vai resolver. Tá. Então, posso ir eu? 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 Então, posso ir eu?
Podemos, Carol. Aí depois a gente faz até como um diálogo, pode até ficar interessante. Tá, eu só quero saber se eu já estou aparecendo. Já? Ok. Então, pronto. Carolina, você com a palavra, com muito prazer, vamos ouvir. Carolina Grillo, Christoph Grillo. Olá, Pode boa falar, noite. Carolina. Boa noite. Peço desculpas por todos nós aqui pelos pequenos problemas técnicos. Acho que caiu a internet do César. É um prazer estar na mesa aqui com todos esses professores e colegas que eu tanto admiro e, enfim, com quem eu já compartilhei vários momentos ao longo dessa trajetória acadêmica. E eu fico muito honrada de estar participando de uma mesa em homenagem aos 20 anos do NECVU, que é o núcleo de pesquisas onde eu me formei. Eu fui orientada... Oi? Que eu vi alguma fala. Bem, onde eu me formei, eu estudei mestrado e doutorado sob orientação do Michel Miss, na UFRJ, no IFIX, no PPGSA, e trabalhei em diversas pesquisas do NECVU, e é uma honra poder estar participando aqui desse seminário. Na verdade, a fala que eu tinha preparado não era tão em torno do conceito de sujeição criminal, mas eu estou dando uma adaptada aqui de improviso, porque, enfim... Na verdade, eu gostaria de começar falando um pouco da minha tese de doutorado, que foi realizada, né, sob a orientação do Michel. Foi uma etnografia com traficantes e assaltantes que viviam em favelas sob o controle do Comando Vermelho. E nessa tese, eu acredito ter contribuído com uma série de informações que antes não eram tão conhecidas, que eu obtive a partir de uma etnografia que foi bastante dolorosa de realizar, mas que, enfim, eu obtive bastante êxito em me aproximar desses assaltantes e traficantes do Comando Vermelho. Mas é sempre bom destacar que a vantagem de fazer uma pesquisa sobre crime no Rio de Janeiro é que, enfim, na minha geração, que é uma geração de etnógrafos do crime, que conseguiram realizar etnografias e acumular um conhecimento que não existia antes, mas no caso específico do Rio de Janeiro, a gente teve acesso a uma série de pesquisas anteriores que ofereciam uma base a partir da qual a gente podia levantar as nossas questões e a partir da qual ficava mais fácil pensar, porque as questões já estavam colocadas. E eu gostaria de destacar os trabalhos do Michel Missi, do Luiz Antônio Machado da Silva, da Alba Zaluar, do Antônio Carlos Rafael Barbosa, que foram todas referências muito importantes com as quais eu debati em todas as questões que eu levantei na minha tese. E, dentre elas, assim como o César, eu dei uma importância muito grande com essa discussão, com o conceito de sociabilidade violenta, do Machado, e com o conceito de sujeição criminal, do Michel, que, diferentemente do César, que começou a falar e não pôde terminar, mas em breve ele vai falar um pouco, ele estabelece um diálogo entre esses conceitos. No meu caso, eu tinha como preocupação compreender como se dá, como vivem, como pensam, como acontece o crime no Rio de Janeiro, partindo de uma perspectiva de uma questão que o Machado já tinha provocado a gente a responder. Ele, quando critica essa interpretação dominante da sociologia sobre o crime e a violência no Brasil, ele critica uma interpretação que explica o crime pelo Estado, que explica o crime pela incapacidade do Estado de processar os conflitos institucionalmente, pela impunidade. Então, é uma explicação que vai se basear na noção de custo de oportunidade. Então, vai partir da ideia de que o comportamento criminoso vai tomar o Estado, as leis, como uma referência para as suas condutas. E o Machado que provoca a gente a querer compreender como pensam esses homens do crime, dessas redes, né, do tráfico de drogas e dos assaltos, e, enfim, compreender de onde eles tiram as referências para as suas condutas. E, seguindo, acompanhando, em boa medida, a discussão do Machado, eu estabeleci uma discussão com ele que foi bastante
rica para mim, porque o Machado gosta que discordem dele, gostava, né? Que discordassem dele, e esse debate com o Machado foi sempre interessante, mas na medida em que eu não aceitava acreditar que esse ordenamento, eu acompanhava o raciocínio do Machado até um ponto em que é a representação da violência urbana que vai identificar, né, a formação de uma ordem que não é a ordem institucional legal, a formação de uma ordem que não se orienta pelas mesmas regras da ordem institucional legal. Mas eu não acompanhava ele, ou seja, a gente vai nomear isso como o mundo do crime, né? Essa outra ordem, mas eu não acompanhava o Machado no sentido de atribuir a essa ordem, acreditar que ela que ela é regida pelos princípios da subjugação pela força e que há uma profunda negação da alteridade na relação dessas pessoas entre si e com os outros. Isso é possível inferir quando a gente toma, como o Machado fez, o ponto de vista daqueles que se veem sem compreender o que está acontecendo, que se veem vítimas da violência, do crime, do aumento dos assaltos, do aumento das ameaças à vida, à integridade física, à propriedade material. Mas, quando a gente se aproxima daqueles que fazem parte dessas redes de tráfico de drogas e de assaltos, existem regras de convivência, códigos sociais, moralidades, e a relação com o outro não necessariamente é instrumental, e boa parte da minha tese se dedicou a compreender isso e a compreender como se dão, inclusive a partir desse momento em que eu tive acesso aos bastidores dessa violência urbana no Rio de Janeiro, eu consegui teorizar de alguma maneira sobre como se organizava, no caso, o Comando Vermelho, e refletir sobre o que eu chamei de sistema de distribuição de propriedades e responsabilidades, no sentido de compreender a organização do tráfico de drogas local, ou seja, já existia um acúmulo de conhecimento, principalmente do Michel Miss, do Antônio Rafael, sobre como funcionavam essas redes de tráfico de drogas. Eu acho que eu acrescentei um pouco de compreender localmente como se articulava a hierarquia da boca de fumo num sistema político de troca de dádivas, em que o dono de morro vai sempre atribuir um gerente, que esse gerente vai nomear outros gerentes, não só de uma boca de fumo inteira, mas de cada carga. A maconha de 10, a maconha de 5, o pó de 10, o pó de 20, o pó de 30. Cada um vai ter um gerente diferente. E, assim, esses patrões locais de tráfico de drogas ampliavam as suas bases políticas na medida em que essas pessoas que passavam a compartilhar do lucro de uma carga específica de drogas passavam a dever, a não só dever no sentido econômico de repassar parte do seu lucro para os seus superiores, mas também de dever a quem o indicou, né, o fato dele possuir um cargo dentro da firma. Ou seja, cada um desses grandes donos de morro, desses grandes gerentes, eles se preocupavam em criar bases políticas dentro das próprias redes do tráfico de drogas, dentro das próprias firmas locais do tráfico de drogas, para conseguir estender o seu poder. Então, foi um pouco ousado, talvez, ter refletido a partir da dádiva para pensar sobre as relações de poder no interior das firmas do tráfico de drogas, mas nada houve. Inclusive, uma das pesquisadoras que mais me criticou por isso, na verdade, foi a referência que eu utilizei para refletir sobre isso, foi a própria Alba Zaloar, que ela própria, no seu clássico A Máquina e a Revolta, chamava a atenção para como os donos de morro distribuíam benesses como uma forma de almejar uma legitimidade do seu poder sobre aqueles territórios. Então, a compreensão sobre essas nuances políticas das relações de troca, do prestígio, da consideração de como isso circula entre os membros do crime, foi sempre bastante importante para eu compreender como se organizavam essas redes do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Mas também eu acho que, na minha tese, eu chamei a atenção para um aspecto que era muito pouco falado na época, que é a questão dos assaltos. Muito pouco se falava sobre
sobre os assaltos, era como se o problema do Rio de Janeiro, da violência, fosse relacionado ao tráfico de drogas. Bem, o domínio armado que grupos criminais exercem sobre territórios é um problema grave. Esse problema está em boa medida relacionado ao tráfico de drogas, como a gente vê atualmente com o crescimento das milícias, já não é só mais um problema das facções do tráfico de drogas, né? Muitas vezes, quando a gente pensava sobre o problema da violência, era como se o problema, e o problema das operações policiais, era como sempre se fosse um problema relacionado à guerra de drogas. Chamar atenção para essa atividade dos ladrões e de como, do ponto de vista dos próprios traficantes, roubar é mais perigoso do que traficar, porque dentro do morro você está sob a contenção armada dos amigos, indo para a rua você está entrando num território hostil. E foi principalmente a partir dessas experiências, desses ladrões, que saem muito mais da favela para praticar assaltos, se expõem, são mais facilmente reconhecidos pelas suas vítimas quando eles saem por outros motivos, que eu consegui ter alguma reflexão mais apurada sobre a experiência desses homens do crime e sua relação com a sujeição criminal. O conceito de sujeição criminal do Michel, que a gente acaba dando de barato aqui, que todo mundo já conhece, mas se refere a um processo de incriminação que vai descolar o crime do fato e colar o crime no sujeito, no sentido de que a incriminação ela antecede o cometimento de um crime, ou seja, é um processo de incriminação de quando alguém sai da cadeia, aí a polícia já vai e arruma um monte de reconhecimento por foto para fazer aquele cara de assalto, para fazer aquele cara voltar da cadeia na primeira vez que for assinar a condicional. Isso é sujeição criminal, não se espera, não importa se ele já cometeu um assalto, sabe-se que ele vai cometer um assalto, então o policial, como a gente já pude ver isso em campo, ele já supõe que aquele cara vai praticar assalto, já imprime um A4, mostra para as vítimas e faz com que aquela pessoa seja reconhecida o quanto antes para poder retornar à cadeia, porque essa pessoa é potencialmente um criminoso, essa pessoa é uma ameaça para a sociedade. E é um pouco refletindo sobre a experiência dos ladrões que eu pude compreender um pouco como é essa experiência de ter que eles chamam da cara pichada, de ter um nome que não pode ser pronunciado, de ter uma experiência muito tranquila, porque sabe que está sempre sendo... você pode, a qualquer momento, acordar com um cano de arma na nuca e ser preso, ser capturado ou ser sequestrado pela polícia. Enfim, essa experiência de uma vida em fuga, de uma vida que ao mesmo tempo não nega, porque era o mais curioso, é que esses homens do crime, eles se auto-intitulavam bandidos, eles se referiam a si próprios como um bandido, isso não era um rótulo, na verdade. Então, na minha discussão sobre sujeição criminal, o único adendo que eu faço à reflexão do Michel era de que não se trata apenas de um sujeito criminal, mas sim de uma pessoa criminal, porque quando a gente fala em sujeito, a gente pensa só a categoria sujeito vem de uma reflexão sobre a consciência. A gente não está pensando só sobre um sujeito, mas sobre um agente criminal, alguém cuja consciência é criminosa, cujas ações no mundo são interpretadas como criminosas e, por isso, precisa ser incapacitado, de um sujeito cujo corpo precisa ser incapacitado pela morte ou pela prisão, do ponto de vista policial, é claro. Então, é um sujeito, um agente, um corpo criminoso e que carrega no seu próprio corpo essas marcas do crime. E a partir essa reflexão sobre a sujeição criminal e sobre essas experiências de vidas que não vem mais outra alternativa, que eis aí um ponto importante, que aí volta um pouco o que a gente iniciou falando com o Machado sobre o custo de oportunidade. Os custos de oportunidade são altíssimos, e quando a gente pensa sobre a questão da sujeição criminal, quando a gente olha o número de pessoas assassinadas pela polícia no Brasil inteiro, principalmente no Rio de Janeiro, quando a gente vê o crescimento do encarceramento, não há ninguém que entre no crime hoje com a certeza absoluta de que não vai morrer e ser preso porque existe impunidade. Então, os custos
de oportunidade são altíssimos. Então, como se dão essas experiências? Como se dão essas experiências de pessoas que ingressam numa vida criminal sabendo, né, numa vida do crime, sabendo que o que aguarda eles é a morte, é a prisão, sabendo que as chances dele conseguir deles conseguirem se safar desse destino que é quase certo são muito baixas, muito remotas, e mesmo assim, por algum cálculo que não me parece racional, as pessoas continuam, dão seguimento cotidianamente realizando essas escolhas e se utilizando da sua disposição para continuarem, para praticarem um assalto, para trocarem tiro, para continuarem nessa vida. E é nesse sentido que as facções elas entram como elementos importantes de produção dessas subjetividades, né? Carolina, você falou 10 minutos, tá bom? Faltam 5, muito obrigada. Tá? E é nesse sentido que as facções entram como elementos muito importantes de produção da subjetividade e de produção de alguma forma de, não diria pertencimento, mas no caso do Rio de Janeiro, existem grupos faccionais opostos e que são antagônicos, e esse pertencimento não se dá no sentido, não existe nenhum ritual de batismo, é um pertencimento muito mais etéreo, né? Para os jovens que não têm nenhuma relação com o tráfico de drogas, podem se dizer CV ou ADA por motivos diversos de moradia. Isso é muito menos, isso não se refere a um ritual de batismo, como, por exemplo, existe no PCC, que mesmo assim transborda a essa noção essas noções, esses rituais de batismo e essas noções de pertencimento. Mas a ligação a uma facção ela produz uma alteridade hostil em relação à polícia, hostil em relação aos seus outros, aos seus inimigos, ao alemão, né? A figura desse outro, de outra facção. E ao mesmo tempo, né, produz um lugar, porque quando a gente olha para a construção da subjetividade desses jovens do crime no Rio de Janeiro, eles, de alguma maneira, eles se distinguem do todo a partir do momento em que eles conseguem se colocar nessa categoria genérica bandido. Deixam de ser, suas trajetórias se tornam, de alguma maneira, excepcional, eles passam a fazer parte da memória social daqueles bairros e almejam a se destacar dentro do território da sua facção, dentro da sua própria favela, dentro dos bailes, almejam uma notoriedade, um conhecimento vinculado ao seu nome, ao seu fulano de tal lugar. E essa mesma notoriedade que dentro dos limites da facção é uma notoriedade almejada, é a fama que tantos deles almejam, é ser conhecido, é ser considerado, é ao mesmo tempo aquilo que vai tornar ele sempre alvo de captura. No momento em que ele for circular e quiser dar um passeio no shopping, os rapazes adoravam passear no shopping, com as suas famílias, há sempre o risco de alguém reconhecer a sua fisionomia. Se alguém o chamava pelo nome, ele tem que ir embora naquele exato momento, pelo vulgo especialmente, porque esse nome que vai identificar alguém que está sujeito à captura. Mas, ao mesmo tempo, esse pertencimento às facções, a gente pode ver que ele não é tão fixo quanto se pensa. Essa identidade, ela não é tão uma identidade, porque quando um dono de morro muda de facção, todo mundo abaixo muda também. A gente tem visto que identidade tão forte ligada, por exemplo, ao ADA é essa, que o ADA quase não existe mais. É como se esses traficantes não existem mais porque o ADA acabou. Não, eles estão em outras facções. Quando um dono de morro de um determinado território muda, ele deixa de pertencer à facção que ele pertencia antes, está lá CV tatuado, vai ter que escrever TCP em cima, e foi isso. Então, refletir, compreender um pouco essas formações identitárias são importantes para entender melhor esse samba das facções. E, mais recentemente, a gente tem esse novo agente, essa nova forma de organização. Recentemente, eu digo, fenômeno que vem desde a década de 90,
até antes, Zé Cláudio vai falar um pouco mais, provavelmente, da história das milícias, que ele conhece muito bem. Agora, a gente está lidando com esse novo fenômeno que são agentes do Estado ligados a grupos criminais armados que ocupam territórios e exercem esse controle territorial, tal qual as facções do tráfico de drogas faziam no Rio de Janeiro. Só que esses novos atores do crime, os mercados controlados pelas facções do tráfico de drogas e pelas milícias são os mesmos. As milícias também vendem droga, os traficantes também cobram taxas de proteção. Agora, esses atores não são os mesmos. E eu não vou me alongar muito, porque o César daqui a pouco vai me interromper. Pois é, Carol, você tente concluir agora, tá bom? Tá bom. Porque o meu tempo já está acabando, mas é importante chamar a atenção para o perigo desse fenômeno, que recentemente o mapa faccional mostrou que as milícias já ocupam 57% do território sob controle de grupos armados. E o que caracteriza, a única diferença em relação a esses grupos é a relação com agentes públicos. Boa parte desses sujeitos que compõem as milícias atualmente, eles não são os mesmos jovens que estão submetidos à sujeição criminal, que são caçados diariamente, que não podem circular na cidade sob o medo de serem presos, de serem mortos, porque eles são eles próprios policiais, eles próprios são vereadores, eles próprios são agentes públicos, guardas municipais, bombeiros, e então o grau de institucionalização de relações com o Estado por parte das milícias é que tornam esse fenômeno muito mais perigoso. Enquanto todos os outros problemas com que se lidava antes permanecem, a gente tem algo bastante novo para lidar com. Obrigada. Tá, ok. Muito obrigado, Carolina, pela brilhante exposição, instigante. Eu acho que traz vários temas e questões para serem aprofundados. Então, muito obrigado. Agora nós passamos para o terceiro expositor. O César Teixeira já está? Já estou por aqui. Já? Então, César, você retoma a palavra, você vai ter em torno de uns 7 minutos, tá bom? Tá. Para falar, tá? Então, pronto. O César Teixeira com a palavra. Gente, desculpa, minha luz aqui, a luz da minha casa acabou, está caindo uma chuva muito forte onde eu estou, e quando eu retomei pelo celular, o microfone não funcionou, enfim, eu tive que esperar para poder voltar por aqui. Então, eu estava dizendo que eu estava fazendo uma articulação entre algumas ideias do Machado e algumas ideias do Michel, e que minha apropriação um pouco da sujeição criminal passa por aí, por essa articulação entre Michel e Machado, e passa também por uma experiência empírica em campos assim um pouco diversos, como religião e essa área dos projetos sociais também. Então, eu estava dizendo que, para o Machado, o que há, na verdade, é uma gramática da violência urbana, né? Um conjunto de práticas mais ou menos organizadas que constituem, na verdade, a vida cotidiana. A violência urbana é uma forma de organização da vida urbana que toma aí como referência uma série de práticas violentas, mas não qualquer prática, não qualquer violência, né? O fundamento sociológico da gramática da violência urbana é um tipo muito específico de violência para o Machado, que teria a ver, na verdade, com o desenvolvimento do individualismo moderno, né? O Machado vai argumentar que a criminalidade violenta comum, especialmente ele está pensando traficantes e crimes um pouco associados a isso, traficantes de áreas pobres, essa criminalidade violenta comum teria desenvolvido um tipo de sociabilidade específica, que é o que ele chama de sociabilidade violenta, né? É essa forma de vida distinta na qual as relações, as interações não seriam constituídas por referência a nenhuma moralidade, nenhum tipo de quadro valorativo, nem alteridade. Seria constituído por um individualismo extremamente egoísta e que se move tendo por referência unicamente a força, bélica ou então física. Para o Machado, a sociabilidade violenta é o fundamento real da gramática da violência urbana, né? É por referência a essa violência que se orienta todo um conjunto de práticas que formam a violência urbana, aí pensada por ele como uma gramática ou linguagem. Como a gente sabe, o Machado teve que lidar com muitas críticas em relação a isso, principalmente com aquelas críticas que apontavam para uma certa vulnerabilidade empírica desse conceito, né? Com as quais eu me afino.
E aí, por isso, eu mobilizo metade do pacote teórico do Machado. Eu compro toda a ideia de que a violência urbana pode ser pensada e descrita como uma gramática, mas eu discordo de que o fundamento dela seja a sociabilidade violenta. Para mim, o fundamento sociológico da gramática da violência urbana está em outro processo, empiricamente mais evidente e historicamente também muito denso, que é o processo de sujeição criminal. E aí eu entro no trabalho do Michel, né? O Michel parte de um diálogo mais estrito, né, com a perspectiva Foucaultiana, para tentar entender o que aconteceu, especialmente aqui no Rio de Janeiro, ao longo de todo o século XX, e que veio a ser reconhecido nos anos 80, mas mais fortemente nos 90, como o problema da violência urbana, né? E aí o Michel faz uma espécie de genealogia da violência urbana. E essa leitura é minha, o Michel mesmo não descreve seu trabalho dessa forma. E aí mostrando o seu desenvolvimento durante todo o século XX e as transformações que sofreu durante esse período também. No trabalho do Michel, a violência urbana é algo que teria a ver com um certo empreendimento civilizatório, que ao mesmo tempo em que produziu normalização dos comportamentos, né, figuras como o pai de família, o trabalhador pobre, honesto, essas coisas, também produziu o seu avesso, né, uma espécie de desnormalização dos comportamentos em figuras como o malandro, no início do século XX, o marginal, em meados do século XX, e o vagabundo no final do século XX. Esse processo de desnormalização estaria aí atrelado a uma série de processos de subjetivação, que se daria em uma relação de contiguidade com experiências criminais, né? E aqui a gente tem a ideia de sujeição criminal. De forma mais geral, a ideia de sujeição criminal tem a ver com essa tentativa de dar conta, teoricamente, de uma representação essencialista do crime e do criminoso, né? Essa ideia de que há pessoas que mantêm com o crime uma relação praticamente de naturalidade, né? As pessoas seriam, assim, são de uma determinada forma. A gente pode entender um pouco disso mais claramente examinando, por exemplo, a gramática da palavra bandido, né? Quando a palavra bandida é usada em relação a crimes de colarinho branco, ela tem uma certa intenção, uma intenção de ofender, de rebaixar, é um xingamento, né? E quando essa palavra bandido é usada em relação a traficantes de áreas pobres, por exemplo, ela é usada simplesmente para descrevê-los, né, como algo que efetivamente seriam. Mas a ideia de sujeição criminal tem pelo menos duas dimensões, né? Por um lado, ela é parte do discurso das práticas de acusação, né? É um olhar essencialista sobre o outro, e por outro lado, ela também pode ser acionada pelas pessoas em seus próprios processos de construção de suas identidades, né? Como uma espécie de verdade de si. Nem sempre essas duas dimensões da sujeição criminal estão conectadas, né? Nem todo criminoso é afetado... César, desculpa, você tem 2 minutos, viu, para encerrar sua fala, tá bom? E nem todo criminoso é afetado pela sujeição criminal, e nem todo criminoso que é afetado pela sujeição criminal, como esse olhar acusatório, essencialista sobre o outro, produz a partir dessa experiência um olhar sobre si mesmo, né? Na minha tese de doutorado, eu desenvolvi a ideia de que a sujeição criminal captura bem esse fundamento sociológico da violência urbana, pensada como uma gramática social. A sujeição criminal está na base de muitas práticas do cotidiano, práticas essas que, para Machado, constituiriam a violência urbana como gramática, né? Essa ideia de que o bandido é alguém que mantém uma relação especial com o crime, como um personagem problemático, né, sobre o qual paira a ideia de que alguma coisa devia ser feita em relação a ele, alimenta uma extensa rede de práticas. E também, a partir disso, surge uma série de repertórios de significados que justificam essas práticas, explicam, as enquadram de formas diversas, né? Mas que práticas são essas, né? Para início de conversa, as práticas de morte, né, que são operadas principalmente pelas polícias quando tomam o bandido como um inimigo que deve ser morto, né? Muitas vezes acionando categorias desumanizadoras como monstro, ou então categorias extremas também como psicopatas. E esse repertório da morte, às vezes, também é usado pelos próprios bandidos, né? Tanto nos conflitos com o Estado, quanto nos conflitos entre si mesmos, né? Além disso, há também todo o imaginário acerca da religião, como algo capaz de frear ou interferir diretamente no mundo do crime, né? Sendo reconhecido como a religião sendo reconhecida como algo mais eficaz até do que mecanismos estatais, né? Por esses, como a prisão, por exemplo, reconhecida por esses atores. Nesse âmbito da religião, já não se trata mais do inimigo irrecuperável, mas do pecador, da alma usada pelo diabo, que pode ser transformada através da conversão.
Além disso, outra prática de destaque são esses projetos sociais de ressocialização, que também têm uma certa credibilidade nesses contextos. E aí nem inimigo que deve ser morto, nem alma usada pelo mal. Está em jogo ali a ideia de que o bandido mantém uma suposta relação especial com o crime por causa de uma situação de opressão socioeconômica, né? César, tente concluir aí, por favor. Tá, vou concluir aqui. Eu vou, enfim, concluir um pouco na metade na minha fala. Eu não lembro quanto tempo tinha passado anteriormente na primeira fala, mas eu vou concluir aqui em um minutinho, mas na metade, infelizmente. E aí, enfim, esse esquema não se reduz a uma imagem estática, né? Policiais matando, bandidos convertendo, evangélicos convertendo os bandidos e projetos sociais incluindo, né? Na verdade, isso forma um emaranhado de práticas e de repertórios que vão construindo uma parte muito significativa dessa sociabilidade urbana que poderia ser pensada como uma gramática da violência urbana, né? A partir desses 3 repertórios, né? Você tem, por exemplo, policiais que atuam no seu dia a dia a partir desse repertório evangélico pentecostal também. Bandidos que também atuam no seu dia a dia a partir desse repertório pentecostal. Policiais que atuam a partir de repertório de projetos sociais, etc. Matar, converter, incluir vão organizando uma teia bastante complexa, né? Isso tudo vai constituindo essa teia e isso, ao meu ver, vai constituindo a violência urbana como uma gramática, né? E aí a gente pode pensar a sujeição criminal, então, como o fundamento sociológico, empiricamente bastante consolidado dessa gramática da violência urbana. Mas, enfim, eu vou terminar por aqui, porque assim, só para encerrar, né? Então, eu acho que essa violência urbana, pensada como gramática, a violência urbana pode ser pensada como uma gramática, mas, como apostava Machado, né, ela não é uma gramática baseada na sociabilidade violenta, ela é uma gramática baseada na sujeição criminal. E aí depois eu desenvolveria essa ideia de gramática da subjetividade, né, que é a forma como eu acabei me apropriando dessa articulação entre Machado e Michel. Mas, infelizmente, não vai dar tempo. Eu espero depois, com os comentários do Gabriel, poder falar um pouco mais sobre isso. César, então, muito obrigado. E agora nós vamos passar para o terceiro expositor, que é o professor José Cláudio Souza Alves, que é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e com doutorado em Sociologia pela USP. Então, José Cláudio, você agora está com a palavra. Muito obrigado pela sua participação. Bom, obrigado. Boa noite a todos. Agradecer aqui o convite, Michel Missi, saudar aqui todos os presentes, César Barreira, César Pinheiro, Carolina Grilo, Gabriel Feltran e o Davi, que está aqui conosco também, nesse debate tão importante, saudando aqui também os 20 anos do NECVU, desse trabalho que vem se consolidando ao longo do tempo como resistência nesse espaço do Rio de Janeiro, cada vez mais difícil de se construir uma dimensão menos violenta, né? Já que a violência se transformou na grande sociabilidade nossa. Eu estudo grupos de extermínio, né? Então, e a evolução dos grupos de extermínio para as milícias. Essa é a minha trajetória de pesquisa já há muito tempo. A sujeição criminal, esse conceito que está na pauta aqui do debate, é um conceito operacionalizado absolutamente pela estrutura dos grupos de extermínio, né? A lógica do bandido bom e bandido morto é uma lógica do fato consumado, do estabelecido como regra, e que se alguém morre executado, se alguém morre nas mãos do Esquadrão da Morte, ou do grupo de extermínio, ou na mão da milícia, significa que ele devia alguma coisa. Ele era o bandido, e sim. Ele era o sujeito que deveria sofrer as consequências dos seus atos. Ele é julgado, condenado e executado em um único movimento. E esse movimento parte de um princípio de que aquele é um sujeito criminoso. Ali há uma essência que tem que ser eliminada, que tem que ser desqualificada, tem que ser interrompida. Esse é o grande projeto
que se monta. Esse projeto não é tanto... Eu não vou entrar aqui em detalhes do debate sobre subjetividades ou modernidade ou sobre dimensões de uma sociabilidade violenta. Eu vou operar aqui mais com a construção histórica que os grupos de extermínio fizeram e da sua evolução. Eles estão surgindo no final dos anos 60, a partir da ditadura empresarial militar de 64, e essas execuções elas têm um projeto político muito bem consolidado, então ela está diretamente vinculada ao projeto da ditadura, de um Estado ditatorial, e de práticas que vão se consolidar naquele momento para controlar as ruas, para controlar grupos políticos, para controlar a sociedade como um todo e impor como regra a estrutura de força e de poder desses grupos. É uma estrutura de poder econômica, política, cultural, social, é de amplo aspecto e amplo espectro também. Vai atingir todos nós de uma forma muito totalitária. E é assim que esse grupo se consolida já no final dos anos 60. Eles matam de uma forma ampla e crescente nos anos 70. Nos anos 80, com o final formal da ditadura militar, começa a haver modificações, há uma terceirização, civis começam a atuar em parceria com a estrutura do aparato policial. E então, nos anos 80, você tem uma variação significativa com a entrada de civis, e já nos anos 90, esses civis, em relação com a estrutura do Estado, do aparato militar, policial também, começam a se eleger. Então, na Baixada Fluminense, os matadores se elegem desde os anos 90, como prefeitos, vereadores, deputados estaduais. Então, há uma consolidação de um projeto que vai agora adentrar a estrutura democrática, assim dita da democracia, e vai se consolidando agora com várias linhas de continuidade entre os grupos de extermínio dos anos 60 e os matadores que se elegem nos anos 90. A partir de meados dos anos 90, começamos a ter, tanto na Baixada Fluminense como na Zona Oeste do Rio de Janeiro, principalmente em Campo Grande e em Rio das Pedras, uma estrutura também de milícia, seria um preâmbulo dessas milícias. O que mantém os pontos de conexão entre as milícias e os grupos de extermínio? Primeiro, são servidores públicos, não há ausência de Estado algum, não há poder paralelo algum, é o próprio Estado, são representantes do Estado, são membros do Estado que atuam diretamente na estrutura do crime organizado. Segundo, eles são especialistas em provocar dano e sofrimento à vida das pessoas, são treinados diariamente com os nossos impostos, que nós pagamos, para matar, torturar e ferir pessoas a partir de uma lógica de segurança pública calcada na violência, na base do confronto e da morte das pessoas, principalmente em áreas de periferias e favelas, em comunidades pobres. Essa é a estrutura de segurança que nós temos. Terceiro, eles têm controle territorial de áreas, pode se diferenciar um pouco o grupo de extermínio das milícias, mas esse controle está dado. A milícia tem um controle muito superior, muito mais detalhado, muito mais rígido do que os grupos de extermínio, mas tem esse controle. Quarto, eles são financiados por empresários e comerciantes, então há uma presença significativa do capital. Então, não é só o Estado que está envolvido, mas, principalmente, você tem uma lógica de ganho importante e econômica que financia essa estrutura. E, por último, eles se elegem, eles são candidatos, diferente de traficantes, diferente de qualquer um classificado como alguém procurado. Matadores, milicianos, membros de grupos de extermínio, eles são cidadãos de bem, eles são cidadãos de bem, eles conseguem se eleger, se projetam, eles se transformam em personalidades políticas. Esses 5 elementos fazem um ponto de continuação entre grupos de extermínio e milícia. A milícia já amplia o seu leque com vários negócios. Cada dia você escuta mais uma dimensão crescente dessas milícias, em termos de negócios, com tudo que se possa imaginar. E hoje você já tem também variações dentro dessa estrutura miliciana, a partir de um conceito que está sendo criado hoje pela segurança pública, principalmente no Rio de Janeiro, com a ideia de narcomilícia, com a ideia de que o próprio traficante agora organiza, ele seria o responsável pelas milícias.
Na verdade, a sujeição criminal ela está na base dos grupos de extermínio. A sujeição criminal ela continua como base para a operação das milícias. Elas, ao se projetarem, se projetam como aquelas que vêm para proteger a comunidade dos traficantes, contra as facções, contra a lógica do crime como um todo, se percebe como o bandido que tem que ser eliminado. Mas essas próprias milícias, elas conseguem fazer um conjunto de atuações que permite um crescimento significativo da sua prática, das suas bases territoriais, e hoje, numa jogada às vésperas da eleição, essas milícias se transformam em projetos políticos bem-sucedidos. Estamos diante de umas eleições onde eles se projetarão de uma forma significativa, com base no atual projeto de extrema-direita, calcado na vitória de Jair Bolsonaro e da sua estrutura política, aonde a plataforma dele é basicamente projetar um Estado cada vez mais violento, cada vez mais armado, cada vez mais totalitário, aonde as milícias têm sua parte significativa. A milícia opera no conjunto, no chão da rua, no conjunto da comunidade, com seus vários negócios, uma dupla face desse crime organizado. Por um lado, o benfeitor, aquele que consegue o monopólio de bens e serviços para favorecer a comunidade, que vai desde casas, terrenos, tudo que você possa imaginar, água, luz, gás. Isso fica num universo de benfeitorias que eles conseguem, mas, por outro lado, ele tem a outra face, a face da coação, a face criminosa, a face do grupo de extermínio da onde ele vem, que é a sua base. Essa dimensão, hoje, ela está dada nesse projeto. Quando, lá, há um mês atrás, aproximadamente, houve uma operação policial aqui em Itaguaí, na Baixada Fluminense, e também em Nova Iguaçu, onde, em 2 dias, 17 milicianos, supostamente milicianos, foram assassinados em operações policiais, construiu-se uma ideia de que seriam traficantes que agora estariam operando com a milícia. Essa é uma construção para dizer que agora nós podemos matar, já que são bandidos, já que são traficantes, eles podem ser eliminados. A sujeição criminal ela só recobre uma categoria de cidadão, um conjunto desses criminosos, que são os traficantes, que são os não militarizados, não policiais. Essa lógica é uma lógica para justificar que a segurança pública tem que ser calcada na execução sumária. O bandido bom é o bandido morto. Esse projeto que está em jogo hoje, que fez essas mortes em 2 dias, atribui esses criminosos ao perfil de traficantes e faz com que todo o imaginário político, às vésperas de uma eleição, acredite que a principal atuação da segurança pública seja matar agora narcotraficantes. Primeiro, narcotraficantes não existem, esse é um conceito criado, é uma nova dimensão de sujeição criminal sendo elaborada e criada agora às vésperas da eleição. O principal ator é acusado de ser um narcotraficante, chama-se Eco. Ele é o líder da milícia chamada Liga da Justiça, ou a Firma, ou Bonde do Eco. Ele jamais abriu mão da sua participação na estrutura do crime por dentro do Estado, com apoio de policiais, com apoio da estrutura do aparato policial, porque ele se protege a partir daí, ele nunca foi preso. Então, há uma estrutura muito bem guardada e protegida pela própria estrutura de segurança pública, preservada, para que continue funcionando. E a atribuição da lógica de milícia agora é um movimento de atribuir essa dimensão, se transformando numa dimensão criminal cada vez mais intensa, apenas numa dimensão de traficantes, e não da estrutura do aparato policial. É isso que está em jogo hoje nessas eleições e nesse projeto de segurança pública hoje no Rio de Janeiro. Então, nós vivemos hoje a disputa. O termo milícia ele virou um termo disputável. É um termo disputável politicamente, socialmente, culturalmente e pela estrutura de segurança pública. Eu acho que o César vai avisar meu tempo. É isso, César? Sim, faltam 5 minutos. Não, obrigado, César. Falar tudo isso, na verdade, para dizer que, se nós pegarmos a dimensão que agora falado, o próprio César Pinheiro trouxe, a Carol também trouxe, se há por parte do bandido aquele
que foi classificado, rotulado, aí já é uma outra concepção teórica, né, da rotulagem, mas aquele que, de alguma forma, é enquadrado na dimensão criminal a qual ele está sujeito dentro da estrutura do Estado, mas ele também tem uma estrutura que transcende, que extrapola a dimensão do Estado e se estabelece na sociedade civil. Numa perspectiva marxista, o Estado nada mais é do que representação de interesses da sociedade civil, de grupos econômicos, de grupos que têm sua base material estruturada na sociedade. Logo, o Estado e suas políticas públicas, ela começa a sofrer a disputa em termos conceituais do que seria milícia e de quem nós poderíamos estar sujeitando com o conceito de milícia. Mas sujeitar algum criminoso com o conceito de milícia, de ser miliciano, isso agora passa a ser disputado também politicamente. Isso não significa que ele, a partir dessa dimensão, dessa sujeição conceitual, ou dessa sujeição em termos de prática política ou de prática de segurança pública, isso não significa que ele, a partir daí, ele tenha prejuízos. Hoje, a dimensão do conceito de milícia, ao ser disputado politicamente, ele passa a atribuir elementos valorativos para o próprio miliciano. O bandido bom é bandido morto, valorizado numa eleição, há 2 anos atrás, que projeta, em termos federais, essa dimensão de matar o outro como solução, a dimensão do extermínio, a dimensão dos grupos de extermínio, da própria milícia, isso transformou o matador, o miliciano, o membro de grupo de extermínio, numa dimensão valorizada moralmente, valorizada mesmo dentro de grupos religiosos também, que reconhecem isso, valorizado como um todo na sociedade. A partir dessa disputa teórica e política, nós temos uma transformação absoluta do que seria a sujeição criminal por dentro do próprio conceito. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, professor José Cláudio. E agora nós vamos passar para o último expositor, que é o Davi Maciel de Melo Neto. Ele é pós-doutorando do programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? Fez doutorado também nessa mesma instituição. Tá? Então, Davi, você está agora com a palavra. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, professor César. Eu queria começar dizendo que, enfim, para mim é um orgulho estar participando dessa mesa, né, com vocês aqui, que, enfim, são todas referências teóricas para mim, eu acho que para todas as pesquisas de violência urbana no Brasil, e principalmente por ser o aniversário de 20 anos do NECVU, né, porque foi onde eu comecei minha iniciação científica na graduação Unifix, onde eu fiz meu mestrado, meu doutorado, passei um tempo fora, voltei, estou no pós-doutorado agora, né? Enfim, sou quase uma cria da casa, né? Hoje eu queria falar um pouco de um tema que eu estudei no mestrado, que eu deixei de lado depois no doutorado, que no doutorado eu fui estudar outras coisas, né? Outras violências, mas, enfim, que complementa muito o que o professor José Cláudio falou, que é referência para mim também, que é sobre o Esquadrão da Morte, né? A categoria de Esquadrão da Morte na acumulação social da violência, né? Aí eu fiz algumas imagens aqui, né? Umas coisas, depois vou compartilhar com vocês, né? Mas antes eu queria, né, começar esclarecendo assim que eu parto do mesmo pressuposto que o Machado e que o Michel também, nas suas teses, né, nos seus estudos sobre violência, que a Carol já falou, que o César já falou, né? Que é essa crítica à visão hegemônica de violência urbana, né, a usar a violência como conceito teórico explicativo, como uma falha civilizacional, né, do processo civilizatório brasileiro, digamos assim. Né? Então, o Machado vai pegar isso, vai usar, digamos, como uma categoria nativa. Né? Então, vai falar em representações da violência urbana, vai ver o que as pessoas definem como violência urbana, qual é o núcleo duro dessas representações, quais são as práticas que são definidas como violência urbana. Né? Então, ele ressaltava lá nos seus trabalhos a coisa da
ameaça, segurança ontológica, segurança patrimonial, aquele senso de continuidade do cotidiano, né? Aquela ideia que você pode sair na rua sem ser morto ou ser assaltado, né? O Michel também pega isso na sua tese com os tipos sociais da sujeição criminal, malandro, marginal e vagabundo, né? O tipo social, conceito do Zimmel, né? Como os focos preferenciais da sujeição criminal. Então, aqueles sujeitos, né, vistos como malandro na primeira metade do século XX, né, como marginal ali na metade do século XX, ali 1950, né, 1970, e depois o vagabundo, o traficante, né, estavam sob sujeição criminal, e isso criava uma série de expectativas tácitas sobre ele, sobre o comportamento dele, que tendiam a naturalizar, né, o seu comportamento criminoso, né, digamos assim, o seu comportamento, né, desviante, estabelecia uma série de disposições, né, sobre esses caras, né, porque se ele nasceu assim, não tem jeito, não tem como ressocializar, o que resta é matar, né, incapacitar de alguma maneira ou colocar na masmorra e esquecer lá. Né? Então, para o Michel, até um lado da sujeição criminal que ela sujeita, né, as pessoas, esses tipos sociais, que são enquadrados nesses tipos sociais, a uma matabilidade. Né? E é o que eu tento demonstrar assim, na minha dissertação, em alguns trabalhos, que tem dispositivos de efetivação dessa matabilidade do sujeito criminal, né, de fazer isso acontecer, de virar realidade, né, de não ficar só uma coisa potencial, latente. Né? O crime do Esquadrão da Morte foi uma delas. Porque eu tenho para mim, e tem um vínculo aí, na acumulação social da violência, como o professor José Cláudio falou, que costura, né? Grupo de extermínios, milícias, Esquadrão da Morte também com milícias, né? No plano das representações e no plano das práticas também. Claro que não são as mesmas coisas, né? Mudou muita coisa, como já se falou aqui, mas tem esse fio que é importante, eu acho, né? De rendar. E uma dessas linhas de força, eu acho que são esses modos de construção, de efetivação na matabilidade de sujeitos criminais, e o outro é a expansão dos mercados ilegais. Eu vou tentar falar aqui do primeiro, dessa efetivação na matabilidade de sujeitos criminais. Eu acho que não vai dar tempo para falar do segundo. Né? Mas, basicamente, é o seguinte, se a gente pegar os autos de resistência, né, hoje em dia, né, que estão no Rio de Janeiro, na estratosfera, né, o NECVO tem uma pesquisa muito boa sobre isso, que a Carol participou, o César Pinheiro também participou. Né? O auto de resistência pode ser percebido como um dispositivo de efetivação dessa matabilidade, né? Quando o auto de resistência forjado. A polícia executa alguém, né, com aquele tiro, com a marca clássica de execução, tiro na nuca, trajetória descendente, borda de tatuagem, que indica que foi dada a curta distância, coloca uma vela, né, uma arma na mão do morto, dispara para colocar resquício de pólvora na mão, uma pequena quantidade de droga, finge que levou para o hospital, ainda em vida, desfaz a cena do crime e vai na delegacia prestar depoimento e entra com excludente lá de licitude, né? Artigo do Código Penal. Então, uma forma dessa efetivação da matabilidade. Outra foi o que se formou na década de 70, principalmente, mas que veio um pouco antes, de crimes do Esquadrão da Morte. Agora eu vou compartilhar um pouco a tela aqui. Vocês estão vendo aí? Deixa eu colocar no modo apresentação. Vou um pouco, né? Isso aqui que eu fiz é uma coisa que eu resgatei lá da minha dissertação, que são os referentes da categoria de Esquadrão da Morte, porque eu tratei metodologicamente isso como uma categoria, um nome, uma representação coletiva, e fui procurar quais eram as coisas, os referentes, os objetos, os grupos dessa categoria de Esquadrão da Morte, ao longo, né, da segunda, desde a primeira ocorrência, na verdade, do termo. A primeira ocorrência que eu achei, tanto na imprensa como na memória de policiais da época, jornalistas policiais da época, que eu entrevistei, que ainda estavam vivos. Né? Eu não vou falar muito aqui desse começo, porque eu não vou ter muito tempo, mas o surgimento do termo em 1958 por um grupo que surgiu em 1957, criado pelo general Cruel para acabar com uma onda de assaltos que assolava a cidade do Rio de Janeiro. Né? Até que esse grupo mata um trabalhador, né, uma pessoa vista como trabalhador, um homem de bem, que era um motorista da TV Tupi, o Edgar Farias de Oliveira, e aí a imprensa passa a usar essa categoria de Esquadrão da Morte como uma denúncia, né? Uma problematização moral para ressaltar a truculência, a violência e a injustiça daquela prática.
e continua usando isso até essa primeira metade aqui, que tem a morte do Lecoq, perseguição ao cara de cavalo, depois deixa de usar por um tempo, né? Continua a ocorrer mortes similares, né? Porque parou de se falar de Esquadrão da Morte, que não vai deixar de morrer gente dessa maneira, continua a ter corpo abandonado no Guandu, acham mais de 10 corpos no Guandu, com marca de execução, mas não usam essa categoria Esquadrão da Morte. Ela volta em 68, quando é encontrado um cadáver, né? Que foi avisado pelo telefone para a imprensa, pelo suposto matador, com cartaz, uma caveira, tíbias cruzadas, mais ou menos isso aqui. Isso era uma cena bem comum no Rio de Janeiro, na década de 70. Corpo encontrado, manietado, crivados de balas, com pouca roupa, um cartaz com a caveira e tíbias cruzadas, né? E alguém que avisava na hora, um dia antes ou poucos minutos antes, onde estariam os corpos do morto, nas relações públicas do Esquadrão da Morte. Isso se tornou regra aqui, mais ou menos, na segunda parte. E isso criou, na representação coletiva, uma série de características que definiriam o crime do Esquadrão da Morte, né? Todo esse processo de acumulação, de criação dessa prática e da representação que ela tenha em solidariedade com ela. Que eram todas essas 9 índices, aí, esse traço, né? Claro que isso não era uma checklist, ninguém ficava lá vendo, né, se isso estava tudo presente para classificar um evento como morte do Esquadrão da Morte, o crime do Esquadrão da Morte, né? Isso é mais digamos assim, um tipo ideal weberiano que o senso comum usava para se orientar, para identificar esses eventos, né? E claro que alguns eram mais diacríticos, principalmente o cartaz, mas enfim, não tinha uma especificidade, né? Não tinha um limite. E isso é muito interessante porque ela cria uma situação que o corpo da vítima, né, como o José Cláudio falou e tal, e os outros colegas aqui já falaram também, ele já é visto como marginal a priori, entendeu? Aquele corpo que está lá, se ele foi encontrado dessas maneiras, se ele foi morto pelo Esquadrão da Morte, logo ele é um marginal, né? E isso é muito interessante porque tem casos, né, de pessoas que, como ver depois, que não tinha nenhum antecedente criminal, etc., e são vistas como a morte do Esquadrão da Morte, são rotuladas como marginais, bandidos, etc. E tem uma charge do Renfil que capta muito bem essa situação, que eu acho da época, que foi até epígrafe da minha dissertação. Eu não lembro mais ou menos de quando porque quem me arrumou isso foi o Rabos, né, que estava na mesa hoje também. Abraço, Rabos. Que é isso aqui, né? Mais 5 pessoas apareceram mortas na Baixada. Um rigoroso inquérito foi aberto para apurar se os mortos eram criminosos. Quer dizer, não interessa você achar o matador, o que interessa é a moralidade daquele corpo, entendeu? Se aquela vítima ele era bandido, ele era marginal, ou ele era cidadão de bem, era uma pessoa honesta, um pai de família, e etc. Porque basicamente isso que vai definir a legitimidade do ato ou não. Mas ela por si só não é suficiente, né? Para isso ter continuado se reproduzindo, ter tantas mortes parecidas ao longo da década de 70, tinha estimativas que os jornais faziam em torno de 400, 800 mortos do Esquadrão da Morte, né? Que dá mais do que o número de mortos, né, confirmados pela ditadura militar, né? De mortos políticos, né? Isso não só essa rotulação do corpo como marginal era suficiente, né? Outra coisa que eu chamo era essa dissuasão da incriminação do sistema penal, porque esses corpos eram abandonados em locais ermos, sem documentos que possibilitassem a identificação, a polícia já não tinha muita vontade de investigar mesmo, né? Então falava que não tinha efetivo, não tinha combustível para fazer diligência, porque o morto aparecia em Nova Iguaçu, lá na Barra da Tijuca, que era tudo mato naquela época, e, né, quando identificava a vítima, ela morava lá em São Cristóvão, então não tinha como. Fora que o corpo não tinha condições de ser preservado para fazer perícia, porque nos necrotérios não tinham geladeiras, então tinha que ser enterrado logo como indigente, e isso quando não tinha algum pacto ali com o perito, que os executores e os peritos usavam para, né, livrar um pouco a incriminação. Tem essa demanda por legitimidade com a opinião pública, né, com essa ideia do bandido bom é bandido morto, esse conjunto aí na gramática da violência urbana, para usar um termo de César, muito bom, né, que é muito presente ainda hoje na sociedade brasileira, todo mundo sabe disso. Teve uma pesquisa de 2016, eu acho, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com Datafolha, que perguntou, né, se as pessoas concordavam com essa afirmação ou não, e 56% concordavam. Eu lembro de achar uma reportagem na Veja, na década de 80, que fez uma pesquisa parecida, mas eu não lembro qual era o nome do instituto, nem existe mais,
que achou um percentual muito parecido, na época era 49%, não lembro se a pergunta era exatamente essa. Então, já tem esse sentimento, essa ideia, né, na sociedade de que se era bandido pode matar, tudo bem, porque não tem jeito, que tem por trás também crenças com a ineficiência, né, do sistema de justiça, né, do sistema da efetividade das leis, de que mais ideias que tinham por trás, principalmente na polícia, porque se a polícia prende, a justiça solta, então, sou policial, vou matar esse cara. E também na sociedade civil, que é a ausência de opositores morais, que isso foi muito forte na ditadura por causa das condições políticas, não tinha liberdade de associação e tal. Então, não tinha ninguém que falasse contra esses crimes. E quando tinha, a pessoa era ameaçada de morte, até tinha, né? Tinha Dom Adriano Hipólito, que o professor José Cláudio conhece bem, né? Tinha comissões especiais criadas para combater o Esquadrão da Morte, a primeira de 1970, mas quando elas conseguiam alguma coisa, acabavam depois desmobilizadas por uma ordem que veio de cima. Vamos acabar com isso aí, clássico Fleury, em São Paulo, né? Tradicional do Esquadrão da Morte paulista, que foi quando o Hélio Bicudo estava lá incriminando ele, tiraram o Hélio Bicudo de lá porque estava causando muito problema. Bem, eu acho que meu tempo já está acabando, né? É isso? Eu botei um cronômetro. Tá. Então, tem essas mudanças do segundo período, mas eu não vou falar disso. Então, tem esse lado, né? Porque antes do auto de resistência, uma outra forma de efetivar essa matabilidade foi esse crime de Esquadrão da Morte, né? E isso foi muito combatido depois, né, quando essa categoria de Esquadrão da Morte foi sendo substituída por grupos de extermínio, né, porque você teve uma mudança forte na prática, teve uma oposição forte de movimentos sociais na década de 90, para deixar de usar Esquadrão da Morte, usavam mais o termo de grupo de extermínio, os próprios atores dos movimentos, entrevistados para Roselene Alvim, falam disso, né? E tem um vínculo também com milícias, né? Essas representações que são as chamadas polícias mineiras, né? Na verdade, principalmente a de Rio das Pedras, porque a gente sabe que a milícia de Rio das Pedras era chamada de Polícia Mineira, é até hoje. E se você pegar as notícias da época, aparece muito junto com a representação de grupo de extermínio, pouco com o Esquadrão da Morte. Então, quer dizer, na representação coletiva, no senso comum, se você resgatar, desentranhar essa história, tem essa conexão, e nas práticas também, claro que não são as mesmas, vão mudando, né? Essa parte mais empresarial é uma coisa, associação comerciantes é uma coisa que começa mais com o grupo de extermínio, principalmente, e depois com as milícias. Agora, só para concluir minha fala, gostaria de falar que essa coisa da efetivação da matabilidade, eu acho que no começo do governo Bolsonaro, e do Witzel e tal, com essas operações de helicóptero, né, começou a ter, né, isso é achismo meu, um outro nível que nem mais importava construir o corpo do morto como bandido para efetivar a sua sujeição criminal, porque as mortes que ocorriam passaram a ocorrer, algumas passaram a ser vistas, tenho a impressão, como externalidades de guerra. A gente tem uma situação caótica que tem que ser combatida, não tem jeito, pessoas inocentes vão morrer, mas para um suposto bem maior, né? É como se o discurso fosse esse. Naquele evento que teve daquela família que foi fuzilada lá quando estava atravessando uma barreira na Vila Militar, na morte, né, da menina Ágata, nas operações de helicóptero que estava tendo até agora, que foram suspensas pelo STF, grande parte por causa do trabalho de pessoas aqui envolvidas, como a Carol, que participou. E, enfim, quer dizer, é um outro nível, uma acirração da gramática da violência que não se preocuparia com o estatuto moral da vítima, né? E é mais ou menos isso que eu tenho para dizer, né? Mas vou ficar por aqui. Muito obrigado a todos. E vamos que vamos. Muito obrigado, Davi, pelas suas palavras. E agora nós vamos passar para o Gabriel Feltrão, que é o comentador, né, dessa mesa. Né? Ele é professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos, é pesquisador do Núcleo de Etnografias Urbanas do SEBRAP. Gabriel Feltrão, muito prazer contar com você nessa mesa, então a palavra é toda sua. Você vai ter 15 minutos, né, para fazer suas colocações. Obrigado, César. Vocês me Boa ouvem noite, bem? obrigado. Bom, em primeiro lugar, parabéns para o NECVU
NECVU é uma referência central na minha formação também, nos meus diálogos cotidianos com pesquisadores que conseguem, né, fazer isso que é tão difícil, que lá no LEV tem também, que é a reflexão teórica associada com o trabalho empírico sério e com uma crítica, né, do universo social que a gente vive, com proposição de mudança. Então, eu acho isso fantástico, eu acho que essa história merece mesmo ser celebrada. Estou triste de não poder participar do evento todo, mas já tenho para os próximos dias os horários em que eu vou conseguir assistir às mesas que passaram, que para mim são todas também formadas por referências importantes da minha formação e do meu diálogo direto. Então, prazer imenso estar aqui com os dois César, com o Zé, com o Carol, com o Michel, todo mundo que está também, parceiros que estão aí na plateia, né? Alegria imensa poder fazer parte desse momento. O comentário que eu preparei é breve, basicamente uma reflexão em torno do que foi apresentado, meio pondo os trabalhos para conversar e dando tempo para que vocês possam reagir em seguida. Eu acho que se a gente toma a produção do NECVU, sobretudo a produção uma moto passando, sobretudo a produção do Michel, a gente vai sempre ver que a discussão sobre mercado, né, discussão econômica, discussão sobre as bases materiais, está sempre dividida entre os mercados ilegais propriamente ditos, os mercados de proteção e as outras formas de acumulação. Quando a gente está pensando sobre política, a gente está pensando sempre a política que é feita no crime, a política que é feita na polícia, a política que é feita em outras instâncias sociais. Quando a gente está falando de violência, a gente está o tempo todo, né, variando entre uma reflexão sistemática sobre a violência como conceito analítico ou a violência apenas como uso da força, seja uma produção rica que permite que a gente trabalhe teoricamente, analiticamente, os conceitos em torno das diferentes escalas empíricas que a gente está tratando, né? Acho isso uma riqueza imensa, e vendo os trabalhos que foram apresentados, eu acho que dá para pensar mudanças que nesses 20 anos do NECVU, ou que já vinham em curso até um pouco antes desses 20 anos do NECVU, a gente observou nos nossos trabalhos de campo, né? Então, se a gente compara, por exemplo, o que o Davi está discutindo nas décadas de 50, 80, com o que o Zé está discutindo hoje, me parece que há uma continuidade explícita, né, de como esses mercados de proteção vão se organizando, se tecnificando, se institucionalizando, se profissionalizando, e daqueles grupos de extermínio você vai produzindo milícias que estão ao mesmo tempo explorando mercados, né? Se a gente compara o trabalho que a Carol fez aqui, né, de discutir o trabalho dela contemporâneo em relação ao que foi o trabalho do Machado e da Alba, a gente vai ver esse mesmo processo no universo criminal, né? O livro da Alba é um processo de já falar, isso aqui está se institucionalizando. E quando a gente olha as facções contemporâneas, o processo está institucionalizado, espalhado pelo Brasil todo, ligado a mercados transnacionais de armas, de cocaína, sobretudo, que o Michel vinha discutindo lá para trás, né? Se a gente olha a reflexão mais conceitual que o César tentou fazer, né, embora todas as dificuldades técnicas, mas que eu peguei a apresentação do César antes da apresentação aqui, né? O César está fazendo uma reflexão contemporânea em cima de um universo empírico que já não é o mesmo universo empírico que Machado e Michel estudaram quando teorizaram, né? E aí as atualizações conceituais me parecem ser atualizações que derivam também de mudanças empíricas relevantes. Por que eu estou dizendo isso, né?
porque lendo os trabalhos antes da mesa, mas sobretudo ouvindo aqui as apresentações, me veio muito forte a sociologia histórica do Chile. É uma referência que a gente não mobiliza tanto, mas que eu tenho conversado sobre ela com o Daniel, Hirata, com outros parceiros. Me parece que estão os elementos da sociologia do Chile estão presentes aí, né? A coerção, o capital e a formação do Estado, né? E a gente vem discutindo esse negócio há bastante tempo, dizendo, olha, existem ordenamentos, o Machado está falando, existem ordens plurais, o Henrique Desmonarias está falando, existem regimes, a gente vem falando no nosso grupo, existem soberanias distintas sendo formadas, sendo criadas, sendo negociadas, que coexistem, que não são necessariamente concorrentes, mas que permitem a criação de mosaicos, né, de governo. Existem conjuntos de crenças, de normas, de valores que vão se institucionalizando e que se tornam modos de governo material, né, do território, da vida, com recurso à violência, com recurso econômico. Me parece que a gente está tratando, né, de temas muito chilianos, sem discutir tanto o Chile. Então, gostaria de trazer, né, seja para pensar a sujeição criminal como um processo de construção de desigualdades persistentes, né, na visão do Chile. Quando, nós temos o par, né, categorial, a fronteira categorial, como ele diria, né, trabalhador e bandido, se constituindo como algo que reproduz, né, e que reproduz exploração econômica, política, que reproduz acúmulo de oportunidades para um grupo contra outros grupos, né? Nós estamos falando de crime organizado e estamos falando de política o tempo inteiro. Me lembra muito a ideia, né, de crime organizado como state making, o fazer da guerra e o fazer do Estado como crime organizado, né, na provocação do Chile. Nós estamos falando de violência coletiva, como o livro do Chile sobre violências coletivas. Não sei, lendo os trabalhos e vendo essa puxada temporal que eles permitem, né? A Carol falando da Alba e do Machado, o trabalho do Zé comparado com o trabalho do Davi, o César atualizando conceitualmente a discussão do Michel e do Machado. A gente está puxando uma genealogia, né? Está puxando uma espécie de história disso. Os últimos textos da Carol com o Daniel, sempre uma história comparativa, né? A gente discutindo Rio e São Paulo com muito mais propriedade do que a gente podia fazer há 10 anos atrás, trazendo os nossos projetos. A gente está com um projeto agora com a Paraíba, estamos discutindo, recebi hoje uma chamada de artigos para discutir facção no Nordeste. Eu acho que a gente tem condição, né, de montar essas genealogias com o aparato conceitual que a gente tem, e eu só acrescentaria a esse aparato sólido que já existe, uma discussão mais histórica e mais categorial que está presente no Chile e da qual eu me lembrei muito enquanto eu li os trabalhos aqui, né? Qual é a minha preocupação mais intelectual e política, eu acho, ao ler os trabalhos, né, e nesse momento que a gente está vivendo, né? Pensando historicamente essa construção dessa fronteira categorial trabalhador e bandido, né, sujeição criminal, exploração de mercados e montagem de aparatos de governo coexistentes, concorrentes, a gente estaria vivendo, essa é a minha pergunta para os expositores para a gente lançar o debate, né? A gente estaria vivendo um momento de desafio direto e relevante à autoridade estatal tal como a conhecemos, ou a hegemonia estatal no controle da violência? Me parece que as regiões como a Baixada tendem a que a gente, de fato, pense numa outra forma Estado, né? O que o Zé está falando é muito sério. Não é um Estado que está sendo desafiado pelo crime. É uma forma outra de Estado na qual a exploração econômica direta e a construção do controle territorial, do controle das condutas, parece estar muito mais associada do que na forma Estado moderno, por exemplo, que a gente nunca teve. Parece que a gente perdeu o horizonte de ter nos últimos anos, né?
Então, será que a gente está vivendo um processo de mudança, né, de grupo de extermínio para milícia, de pequenos grupos marginais para facções internacionalizadas, né? Será que nesse processo a gente está também vendo uma mudança estatal relevante, uma mudança da forma, né, de administração, tanto da acumulação de mercados ilegais, de mercados de proteção, de mercados legais associados, quanto de gestão de governo dessa acumulação, né? Nós estamos caminhando, na minha cabeça, parece que a gente caminha mais para um mundo estereotipado, né? Desse ultracapitalismo, ultraliberalismo, imensa desigualdade persistente, com fundamentalismo, com exploração violenta direta, que a gente vê, por exemplo, em estados africanos ou estados do Oriente Médio, do que propriamente caminhando rumo ao que a gente tinha esperança de caminhar, que era para estados europeus, de democracia avançada, né? E parece que o que a gente está vendo aqui nas nossas pesquisas extrapolem muito a discussão sobre segurança pública ou sobre criminalidade. Me parece que a gente está vendo uma transformação social mais ampla, e é nesse sentido que eu acho que o Tille caminha, e é por isso que eu queria trazer ele para o debate. Eu queria ouvir vocês a respeito disso. São preocupações que eu tenho compartilhado com alguns colegas e que me fazem pensar que a gente tem coisa muito rica na mão para analisar e uma responsabilidade política muito grande também para entender o que está acontecendo aqui, né? Puxando, claro, estou puxando o debate, né? Provocando, exagerando um pouco, mas para a gente fazer o que o NEC VU sempre fez, né? Em homenagem também ao NEC VU, e pensar as nossas pesquisas como objetos de crítica, de transformação no contemporâneo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Gabriel, pelas suas colocações. Eu acho que realmente levanta, né, a bola para que a gente possa realmente incorporar novas discussões nesse nosso debate. Eu, antes de colocar para vocês discutirem, ou até mesmo alguém aí que já fez alguma das perguntas, tá? Eu gostaria, basicamente, assim, de colocar eu estou aqui nomeando como uns 4 pontos, né? Vou tentar ser o mais breve possível, né? Mas é interessante. Assim? Tá bom? Então, o primeiro é realmente assim, tentar trabalhar algumas categorias, né, mais amplas nessa nossa discussão sobre violência, né, e criminalidade. Essa discussão que foi trazida aqui, basicamente, eu acho que pela Carolina, pelo César Teixeira, né, mas que os outros fizeram referência também, é a questão da gramática da violência, né? Eu acho que é muito interessante a gente estar incorporando novos dados, novas discussões teóricas para a gente trabalhar realmente essa discussão sobre gramática da violência. E aí entra muito essa discussão, que eu acho que é uma categoria central para o NEC VU, para o Michel e para essa mesa, né, que é a discussão realmente sobre sujeição criminal. E eu achei muito interessante como os autores eles vão aparecendo de uma forma muito natural nessa discussão sobre violência, né? Então, o Michel, né, a Albas Aluá, o Machado, né, vão incorporando ou se incorporando nessa leitura de vocês, que eu acho que é muito rica, essa discussão sobre a possibilidade, aliás, de fazer uma mediação dessas categorias para a gente incorporar nas nossas discussões sobre violência. Um outro dado que eu acho também que é interessante, que está muito presente na fala de vocês, e eu estou muito preocupado com esse momento atual das eleições, é esse crescimento de uma forma muito clara, aberta, escancarada, né? Que é a discussão sobre essa bancada da bala, né? Agora nas câmaras, né, municipais, a questão dos próprios candidatos a prefeito, né, aonde trabalham muito essa relação quase que sem nenhuma ruptura entre violência e democracia, né? Eu estou me lembrando de um trabalho que eu fiz em 99, imagina, em 99, e que eu coloquei o título
era um artigo que o lugar de polícia é na política, né? O lugar de polícia é na política. Eu coloquei um ponto de interrogação e eu tentei trabalhar muito isso aqui no Ceará, mas com algumas incorporações já fora do Estado, mas era muito claro que essa categoria da polícia não tinha lugar, né, na política. Então, primeiro que eles não se nomeavam capitão, sargento, coronel, como hoje, claramente, nós temos aqui um candidato, né, o capitão Wagner, que é capitão Wagner, né, declarado claramente, se colocando como uma pessoa que faz parte de uma bancada da bala, né? E é muito interessante que todo o capital político que ele adquiriu foi na participação de 2 motins, né, de policiais, das greves, né, de 2011, 2012 e agora nessa greve do início desse ano. Então, é muito interessante essa não separação que vai ter hoje sobre política, sobre democracia e violência, e entrando esse exemplo que vocês já deram aí da discussão sobre os milicianos, né? Um outro tema que eu acho que é interessante, que também está muito presente na discussão de vocês e que eu acho que é muito interessante discutir, é essa discussão que é feita sobre crime organizado, né, até diferenciando muito da discussão sobre organização criminosa, né, e que nós já temos um capital intelectual forte, né, no Brasil, para que a gente possa realmente aprofundar quando se trabalha com o Esquadrão da Morte, com milícias, com grupos de extermínio, com facções. E quando eu discuti a questão de pistolagem, né, que é interessante como todos esses tem muito essa base comum que são as organizações criminosas, né? E eu me lembro que quando eu comecei a discutir a questão de pistolagem, né, os advogados, inclusive, que eu entrevistava, que eram advogados que trabalhavam com pistoleiros, eles usavam muito o termo, diziam que a pistolagem era uma máfia pobre, né? E que, para mim, eu acho que diz muita coisa, né? Quando se trabalha, eu acho que essas organizações, a gente poderia até aprofundar mais trabalhando todas elas. E, por último, eu acho que é muito interessante algumas categorias que eu estou tentando trabalhar, nós estamos tentando trabalhar aqui no LEV, né, no Laboratório de Estudos da Violência. Uma delas é uma categoria que, de certa forma, não é de hoje, né, essa discussão sobre violência difusa, né, vários dos intelectuais que trabalham a temática da violência e de criminalidade já trabalharam no Brasil, o próprio Michel trabalhou, o Zé Vicente trabalhou essa categoria da violência difusa, mas me parece que hoje ela vai ganhando uma dimensão muito concreta, né, na medida que você vai perdendo esses espaços seguros, ou possíveis espaços seguros. E, por último, é uma discussão, né, que eu tenho feito mais recentemente, que é essa categoria da crueldade, né? Eu digo muito que é uma categoria da crueldade que fazia parte muito mais da psicanálise, né? Freud, Lacan, e que hoje a gente começa a ver muito forte, né, nessas discussões nossas sobre gramática da violência, entrando essa categoria da crueldade, tendo uma demanda, inclusive, da população nas redes sociais, as pessoas demandando cada vez mais crueldade com relação a pessoas tidas como bandidos, né? Então, os bandidos não devem ser só mortos hoje, não, né? Então, bandido bom é bandido, mas não. O bandido bom é o bandido que é torturado e depois é morto. Então, a crueldade entra muito nessa dimensão. Então, é muito interessante a possibilidade da gente ir ampliando, né, essas nossas discussões, que eu acho que isso o Machado, né, fazia de uma forma muito sábia, né? O Machado era sempre uma pessoa que estava sempre além, né, avante, né, dessas nossas discussões, ele sempre colocando temas novos para que a gente pudesse aprofundar essas nossas discussões sobre violência. Então, eu parabenizo aí todos vocês, os 4 expositores, e o Gabriel Feltrão, né, pelas brilhantes colocações que, de certa forma, enriquecem esse grande seminário, né, sobre os 20 anos, né, que ontem a Joana já falou que não é 20 anos, já é 21, né, 21 anos do NECVUR. Né? Eu agora, Eduardo, eu não sei como é que nós vamos fazer, teria algum espaço para algumas pessoas fazerem alguma colocação, ou a gente volta já para os expositores? Que já são mais de 9, já são exatamente 9h40.
Eu estou dizendo, mas eu já posso devolver a palavra para os expositores? Posso? Então, não. Então, pronto. Então, vamos voltar, né? Podemos voltar com a mesma ordem, né? Das exposições para as palavras finais, para essas colocações feitas, para você ter um debate. Aí eu volto a palavra para o César Pinheiro Teixeira. César, você com a palavra. Obrigado, César. Eu acho o seguinte, tentando retomar, então, o que eu estava dizendo sobre essa articulação entre o Machado e o Michel, eu acho que quando o Machado está falando de gramática da violência urbana, por exemplo, ele está muito preocupado com a vida cotidiana, né? E mesmo quando o Estado entra aí, é como o Estado é feito nessas práticas da vida cotidiana. Então, é isso, a gramática da violência urbana é um conjunto de práticas, né? E que animam a vida cotidiana. Por outro lado, eu também estou argumentando que o fundamento dessa gramática, o que a costura, né? O que dá a ela uma certa forma, na minha leitura, não é, então, a sociabilidade violenta, mas é a sujeição criminal, né? É essa acusação essencial... Está entrando um som, não sei se... essa acusação essencialista aí, que toma o bandido, né, essa categoria bandido como se fosse qualquer coisa natural. Então, a minha intenção com essa articulação é entender como esse tipo de representação essencialista vai costurando um conjunto de práticas, né, que vai mais além do que as práticas criminais também. Ela vai se articulando com práticas religiosas, vai se articulando com essas práticas de projetos sociais, tal, que você vai costurando uma gramática bastante ampla, né, a partir disso. Então, assim, de forma geral, eu acho que o meu eu não sei quanto tempo eu tenho para falar nessa segunda rodada, então... em torno de 5 minutos, cada um poderia falar mais uns 5 minutos. Tá ótimo. Tá bom? Então, acho que vai dar tempo aqui, tranquilo. Assim, a sujeição criminal, ela está, né, na discussão original, né, do Michel, ela está ancorada em práticas estatais, né, especialmente nos processos de definição do crime e nas formas estatais de se lidar com o crime. Né? Então, assim, se trata de uma representação essencialista do bandido que é tecida e é atualizada principalmente nessas relações entre Estado e sociedade, né? Especialmente polícia, justiça, etc. É muito importante na produção da sujeição criminal. No entanto, essa representação e outras representações essencialistas também, não apenas do bandido, mas também aquelas que são mobilizadas no interior do mundo do crime, né? Em relação a como, por exemplo, os traficantes lidam com pessoas acusadas, traficantes e milicianos, né? Lidam com pessoas acusadas de serem estupradores ou delatores ou com inimigos. Né? Tudo isso vai tecendo também essa gramática da violência urbana para além de práticas estatais. Né? Então, assim, para além do escopo inicial do conceito de sujeição criminal, a meu ver, a sujeição criminal abre também um caminho mais amplo de análise, né? Uma vez que ela nos permite entender um certo campo de usos sociais da subjetividade no contexto de violência urbana, né? E esses usos, eles podem definir os limites entre a vida e a morte de alguém numa determinada situação. Né? Eu ia explorar, não vou fazer isso aqui agora, mas eu ia explorar um caso etnográfico em que você tem um bandido que ele captura um inimigo, mas ele opera com um repertório pentecostal e ele, numa situação muito complexa, ele deixa de ver aquele inimigo capturado como um inimigo matável, como uma pessoa matável, e passa a vê-lo como uma alma usada pelo diabo que deveria ser convertida. E aí desiste de matar o cara e manda o cara para um centro de recuperação. Então, assim, essa articulação que eu faço entre os trabalhos do Michel e do Machado, eu acho que ela acaba desaguando numa espécie de sociologia das ontologias nativas, né? Para mim, parte importante da gramática da violência urbana se organiza com base na sujeição criminal e com base nisso que a sujeição criminal tematiza de forma geral, que são esses usos sociais dessas representações essencialistas da subjetividade. Né? E aí, enfim, ela opera a partir dessa ideia de que algumas pessoas são de determinada forma e que algo deve ser feito em relação a isso.
E aí, no caso aqui da violência urbana, né, 3 grandes conjuntos de ação se abrem a partir daí. Matar, converter e incluir. Né? São os 3 grandes conjuntos de ação que eu pesquisei aqui. E aí algumas ontologias nativas entram em jogo. Né? Você tem, muitas vezes, a ideia do irrecuperável é mobilizada, ou o inimigo que deve ser morto, ou o psicopata, ou a alma espiritualmente vulnerável, a mente socialmente vulnerável. Né? Então, acho que a violência urbana como gramática, ela diz respeito, dentre outras coisas, às maneiras através das quais esses atores vão manejando essas ontologias nativas, né? Vão construindo as fronteiras entre o que é um inimigo que deve ser morto e o que é uma alma espiritualmente vulnerável, o que é uma mente socialmente vulnerável. E aí tudo isso é construído, essas fronteiras vão sendo construídas, desconstruídas e reconstruídas situacionalmente, né? No fluxo da vida cotidiana. Então, só para terminar, a ideia é sobre como esse jogo, né, com essas ontologias nativas, que eu acho que a sujeição criminal, ela abre esse campo para a gente pensar um pouco isso, né? Como é que isso vai desconstruindo, construindo, desconstruindo e reconstruindo no fluxo da vida cotidiana, no fim das contas, as fronteiras entre quem deve morrer e quem pode viver. Acho que, de uma forma mais geral, essa gramática da violência urbana fundamentada pela sujeição criminal, que é o que eu tenho chamado de uma gramática da subjetividade, né? Ela vai construindo, desconstruindo e reconstruindo no fluxo da vida cotidiana, em situações, né, de forma situacional, as fronteiras entre a biopolítica e a necropolítica, né? A partir também de critérios situacionais de biolegitimidade e de necrolegitimidade. Né? Então, eu acho que essa junção do Machado com o Michel é no intuito de entender como é que essas fronteiras elas vão se transformando situacionalmente na vida cotidiana. Muito obrigado, César. E agora nós passamos logo de imediato para Carolina Grilo. Carolina, você com a palavra. Obrigada, César. Eu vou tentar responder bem rapidamente a essa provocação, principalmente a do Gabriel, quando ele traz o Chile. É curioso, de fato, essa tensão que nós do NECVU temos em relação, principalmente a partir da discussão em torno da mercadoria política, das mercadorias políticas, a gente tem uma atenção muito grande à questão dos mercados de proteção, e foi uma feliz descoberta quando eu finalmente conheci o trabalho do Chile, e principalmente quando ele faz essa comparação, né, do Estado com as máfias, né, do Estado como sendo essa organização criminosa que pratica extorsão, troca de proteção, ou seja, que vende proteção, como sendo a mais bem-sucedida, a mais exitosa de todas, conseguiu vencer todas as outras ao ponto de se legitimar e criminalizar as demais. Agora, curioso, porque... Curioso não seria a palavra, mas na reflexão do Chile sobre a construção do Estado europeu, ele traz uma atenção muito grande para a guerra e para a importância da produção de espaços seguros para o mercado, né? Como sendo algo importante para a centralização dos meios de coerção e de tributação, que dependia, enfim, da existência de capital para fazer a guerra, e da guerra como um ensejo muito forte de construção dos estados modernos. Mas, na Europa, o Chile também vai chamar a atenção para o fato de que esse processo de captação de recursos para fazer a guerra, de recrutamento, essa estabilidade dos sistemas de recrutamento e tributação, envolve uma negociação com o cidadão que vai oferecer seus filhos para a guerra, que vai pagar os tributos, que vai produzir alimento e etc. E isso tudo, de alguma maneira, fornece as bases dessa negociação em torno do ônus e do bônus da tributação. Toda a marcha dos direitos civis, políticos, sociais que foram conquistados por meio da ação coletiva, por meio de lutas sociais, nada foi dado de graça, ela envolve pelo fato de que era necessário trazer a população civil para participar da guerra, para participar desse empreendimento que era formar o Estado. No caso dos estados coloniais, a coisa se dá de uma maneira muito diferente. A ação coletiva da população não tinha a mesma importância que obteve na Europa. E essa relação do Estado, né, com a população, que é uma relação coercitiva, muito mais violenta
de supressão de todas as rebeliões, de todas as revoltas. Isso marca a produção de estados que, como o Brasil, foram colônias, que não passaram pelo mesmo trajeto. E a gente vê uma herança muito forte disso na maneira como o Estado até hoje se relaciona, por exemplo, com as favelas, por meio de operações policiais, se relacionando colonialmente com aqueles territórios como se fossem territórios hostis, territórios inimigos, territórios onde as pessoas não gozam dos mesmos direitos de cidadania, assim como as colônias eram para as metrópoles europeias, né? E aí a gente leva a pensar que ponto, qual lugar que as milícias operam dessa forma de relação do Estado com as populações. Porque esse Estado, ao mesmo tempo, precisa controlar as populações, ele precisa se insertar nos locais. E esses grupos armados que vão exercer controle sobre os territórios, eles, de alguma maneira, acoplam, fazem uma função em ajuste com o Estado, não só as milícias, quando a gente pensa, por exemplo, nos grupos, nas facções, a atuação das facções dentro das prisões, elas, de alguma maneira, ajudam a administração penitenciária a administrar aqueles coletivos humanos ali dentro que só os agentes penitenciários não conseguem. As milícias também fazem esse papel de controle coercitivo de uma população e de coação, de impedir a ação coletiva, de reivindicar, que é isso que a gente vê, uma ação coletiva bastante cerceada pela presença de grupos armados nos territórios, né, aqui do Rio de Janeiro e de vários outros estados brasileiros. Então, as milícias servem a um propósito de controle das populações e me preocupa muito a ameaça que isso representa para a nossa democracia nos anos que vem pela frente. Obrigada. Obrigado, Carolina. Então, nós vamos passar agora a palavra para o José Cláudio. José Cláudio, você com a palavra. Tá legal. Com a provocação do Gabriel, claro, o Gabriel não está mais aqui, então a gente vai se ver depois disso aqui tudo para conversar melhor. Eu concordo, trago também esse debate comigo. Eu acho que tanto o capital como o Estado, eles primeiro, na década de 70, eles fazem a transição da fronteira definitiva rural para o urbano, definitivamente. Hoje, essa fronteira ela se desloca para dentro do urbano, para as suas periferias e favelas. E nessa dimensão de deslocamento do ganho tanto do Estado como do capital, o modelo do crime organizado é o modelo mais bem-sucedido em termos de consolidação disso que a Carolina falou, de um modelo colonial, recolonial agora, né? Eu acho que a construção da classe dominante brasileira sempre passou por uma aliança entre os notáveis, os nobres todos que nós temos, os grandes nomes, com a canalha assassina. Isso foi uma regra na história nacional. Só que essa canalha assassina hoje ela consegue, então, aprendendo com a classe dominante, também a montar os seus próprios projetos, e as novas fronteiras, tanto do mercado como do Estado, está agora exatamente nesse ponto, no ponto onde há a entrada dos grupos criminosos mais articulados dentro do Estado, no caso, meu ver, a própria milícia, né? Então é isso, queria agradecer muito a vocês, falar que foi uma honra estar aqui nesse debate com vocês, muito importante, e que o NECVU possa continuar comemorando 21, 22 e até quando não puder mais comemorar, que todos nós não estivermos mais aqui e outros comemorarão. Um abraço. Muito obrigado, José Cláudio. Agora passamos a palavra para o Davi. Davi, você com a palavra. Ser bem rápido aqui, né? Respondendo ao Gabriel, eu acho que sim, nessa coisa do TILE, da venda de proteção, eu acho que é muito importante, né, do ponto de vista histórico, porque permite a expansão dos mercados ilegais, mais atividades podem ser praticadas, então aumenta as práticas de violência, representações sobre elas, a gente aumenta a acumulação social da violência, né, digamos assim, para ficar bem raso. E por venda de proteção, não estou entendendo não só a cobrança de propina, né, mas pegando todo o espectro das mercadorias políticas, como define o Michel, até o clientelismo, né, que é bem forte aí em muitos lugares, na Baixada principalmente, com a entrada dessas pessoas para o poder. Mas tem uma coisa que eu ia falar que eu não falei, que é importante notar, que você tem uma expansão dos mercados ilegais, mas você tem algumas práticas, alguns atores, alguns grupos, por exemplo, a milícia,
que no começo, na moral, no senso comum, ela não é definida como violência, mas como uma contra-violência que está se instalando ali para proteger o território do bandido, do traficante, daquele cara malvado. Né? Agora as coisas já estão mais confusas, tem a coisa da narcomilícia, então talvez se mexa com droga, é bandido, então pode matar. Né? E tem um outro ponto que eu acho tão importante quanto essa vela de proteção, que o Gambetta vai tratar também, Vlad Volkov e outros autores aí, que é, na verdade, o jogo do bicho. O jogo do bicho foi um mercado muito importante para a articulação disso tudo que está aí hoje. Enfim, você via na década de 70 fazendo ponte entre traficantes, recrutando pistoleiros para trabalhar nos pontos de bicho, pistoleiros que depois viram traficantes, esses ex-policiais que vão trabalhar para matadores, para o jogo do bicho, e depois viram não só empreendedores violentos, mas também empreendedores ilegais, porque eles passam a explorar negócios ilegais. E o jogo do bicho é como se fosse uma incubadora de empreendimentos violentos e ilegais. Então, acho que é muito importante também a gente estudar o jogo do bicho. É isso. Muito obrigado, Davi. O Gabriel Feltrão não está mais, é? Não, ele teve que sair. Ele teve que sair. Então, pronto. Então, vamos encerrar. Eu acho que o aniversário do NECVU traz uma alegria muito grande para todos nós do Brasil, né? Eu acho que a gente poderia, né, nesses encontros, cada vez mais romper essas fronteiras, né, desses lugares que eu acho que, de certa forma, essa ruptura, né, que a gente consegue fazer nesses nossos seminários, nos seminários que aqui nós organizamos aqui no Laboratório de Estudos da Violência, os encontros que são realizados no NEV, né, pelo Sérgio Adorno, nos encontros de Brasília com a Estela, do Rio Grande do Sul com o José Vicente. Isso, de certa forma, fortalece muito essa nossa área, né, de temática da violência e democracia, né, conflitos sociais, e que eu acho que a gente aqui deixa claro, principalmente até na fala do Gabriel, essa necessidade da gente estar realmente circulando, né, não só o campo empírico, que eu acho que é interessante a gente adentrar nesse campo empírico do Rio, de São Paulo, do Ceará, né, de Pernambuco e Brasília, né, para que a gente possa entender realmente esse fenômeno da violência e também ter esses diálogos, né, no campo teórico. Então, eu gostaria de encerrar essa mesa, né, mais uma vez parabenizando todo o grupo, né, do Michel, né, o grande organizador desse grupo, mas todos vocês que, de certa forma, já têm um lugar, né, na academia, tem um lugar da discussão. A gente, aqui no Ceará, estamos sempre fazendo referência a Carolina, ao Gabriel, ao César Teixeira e outros componentes aí do NECVU, que as distâncias, né, ou as grandes distâncias que nós temos do Brasil, elas foram diminuídas, né, nesses momentos onde a gente tem essa possibilidade de fazer essas programações remotas. Então, uma boa noite para todos vocês e muito obrigado pela fala de todos. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal.